Então, já estou gravando. Então, vou complementar a nossa pré-aula. Então, a pré-aula foi um vídeo, que nem eu comentei com vocês agora há pouco, a respeito dos princípios da gestão da qualidade, como que funciona. A gente conversou sobre engajamento das pessoas, quem que tinha que estar envolvido, todo o processo que é necessário para poder fazer esse tipo de sistema. E para a aula de hoje vai ser uma aula assim mais... A nossa parte teórica vai ser uma parte assim mais de tipo, o que a gente fala de qualidade? O que é um controle da qualidade? O que é uma gerência da qualidade? A gente vai fazer mais uma aula conceitual dos termos que estão associados quando a gente conversa sobre gestão da qualidade na prática, tá bom? Então, primeiro vamos retomar algumas coisas. A aulinha de hoje vai ser bem teórica, tá, pessoal? Então, um pouquinho, vamos lá. Então, quando a gente fala de qualidade ou de gestão da qualidade, departamento de qualidade, a gente pensa assim que o produto vai ser um super produto, né? Vai ser um produto sem defeitos, sem problemas, que eu compro um celular e o cara vive por mim, né? Só que o que acontece? Para garantir que esse produto ou que algum serviço seja esse super produto, super serviço, é necessário que eu percorra um caminho assim muito complexo, um caminho O que que cheio de... foi, Rochelle? O que foi? Opa, Que é? O que é, Regina? enfim, a Rochelle está causando problema aí. É, mas assim, para garantir essa qualidade, a nossa empresa precisa desenvolver assim, nossa, um puta de um sistema, né? Que nem a gente viu na própria aula, todas as coisas que são envolvidas para poder criar o nosso SGQ. Então, como que funciona? Para manter esse contínuo aperfeiçoamento, a qualidade é essencial em qualquer empresa, né? Então, para eu poder me manter competitivo no mercado, eu preciso estar sempre aprimorando diversas coisas, qualidade é uma delas. Aliás, essencialmente, normalmente vai ser o mais importante. A qualidade, em geral, ela pode ser avaliada como a comparação do que eu estou oferecendo, como serviço, como produto, do que eu estou produzindo, com outro do meu concorrente. Então, eu posso analisar, por exemplo, a Apple pode analisar o iPhone versus o Samsung, versus o Xiaomi, para poder comparar a qualidade do produto dela com os demais. Além disso, eu posso analisar a qualidade como a satisfação que eu gero para o consumidor ou para o produtor. Com a satisfação em que sentido? Para o consumidor, a satisfação dele com o produto. Então, quantidade de defeitos que foram relatados, quantidade de problemas, índice de vendas, às vezes é um bom indicador de qualidade para poder saber se meu produto está saindo. E quando eu digo de satisfação do produtor, pode ser relacionado a lucro, pode ser relacionado à própria satisfação interna do sistema produtivo, porque se a gente for fazer uma análise bem intrínseca, às vezes, quando eu tenho um sistema de gestão de qualidade bom, eu consigo manter um clima organizacional decente. Então, tipo, se eu consigo não ter o problema daquela pressão que era feita nos operadores, da tipo, tem que estar bom, tem que estar perfeito, o cara fica lá refazendo o produto, tirando problemas, essas coisas, eu consigo aprimorar esse tipo de clima e a satisfação dos próprios operadores vai ser melhor, entenderam? A necessidade de garantir a qualidade de um produto passa, então, pela padronização da produção, além do estabelecimento de padrões mínimos e máximos para essa padronização. Claro, se eu estou querendo produzir uma canetinha aqui de qualidade, eu tenho que ter um padrão de como que funciona. Eu tenho que colocar o tubo, depois a mola, depois a capa, depois o botão. Eu não posso colocar o botão, aí ponho a capa, aí ponho a mola. Então, tipo, na hora que eu tenho um processo padronizado, essa vai ser antes dessa, que vai ser depois dessa, que vai ser papapá, eu consigo auxiliar essa garantia da qualidade de um produto. Então, o que a gente pode ver? Muitas vezes,
Não. A nossa qualidade vai estar associada a um padrão, tá bom? Então, como que a gente pode ver aonde estão esses padrões? A gente pode ver desde o PDCA, a gente vai ver esse negócio de padrão quando a gente vai conversando sobre as cartas de controle, do controle não, de controle, cartas de controle. A gente vai ver essa ideia de padronização também quando a gente vai ver no histograma. Então, em todas as ferramentinhas que a gente vir ainda nesse semestre, a gente vai ver um pouquinho assim dessa ideia de padrão, 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 processo, padronização, estandarização, que às vezes o pessoal usa mais o termo em inglês, né, nas empresas. E, por fim, entende-se qualidade como a característica de um bom produto. Porém, também é possível que a qualidade ruim vai depender da percepção, que qualidade é ruim dependendo da percepção individual de cada um. Claro, um produto que, para mim, é um produto de qualidade, às vezes pode não ser para o outro. Um exemplo disso pode ser como é que eu posso dizer? O consumidor da Apple versus o consumidor da Xiaomi. Então, não, porque o meu produto é excelente. Eu tenho um iPhone, o iPhone 7 tem 10 câmeras, não tem botão, é só tela o telefone, é isso, é aquilo, papapá. Mas o cara que gosta da Xiaomi, o cara que consome o produto da Xiaomi, olha, mas a minha bateria dura 3 dias. E para mim, bateria usando 3 dias é prioridade, ao fato da tamanho da tela, tamanho do botão, quantidade de câmeras. Então, a percepção de qualidade, quando externa, às vezes vai ser individual de cada um dos meus clientes, tá bom? Então vamos ver. Retomando naquela ideia da ISO sobre qualidade, qualidade é o grau no que o conjunto de características inerentes do produto satisfaz determinados requisitos. Então, às vezes, tudo bem que qualidade depende de cada um, mas também qualidade vai estar dentro do nicho do produto. Existem os produtos, por exemplo, vamos fazer aqui o low-end versus o high-end. São dois tipos de produto diferentes. Low-end normalmente vai ser aquela linha de entrada, sabe? Tipo, mais basicão, mais comum, isso aqui, carro sem ar-condicionado, janela manual, esse tipo de coisa. E o high-end vai ser o cara que é o carro automático, painel digital, não sei o quê. Então, ao low-end, existe lá uma série de requisitos, que também são requisitos de qualidade, que não vão existir para o high-end. Para o high-end vão ser outros tipos de qualidade, outros tipos de requisito, sabe? Então, quando eu falei que era individual ali no slide anterior, é justamente esse conjunto de características. Além dessa percepção de qualidade diferir para o consumidor, difere dentro da empresa em relação a qual tipo de produto que eu estou fazendo. Gente, se a minha empresa produz, vamos dizer, tubo de PVC, a ideia é que não fure ou não vaze. Então, esse vai ser o meu produto de PVC. Eu não quero fazer um produto de PVC que tenha algum tipo disso, não preciso encher ele de coisa. Entenderam? Então, tipo, vai depender do nicho que eu estou atuando. Considerando essa definição, a gente não vê mais qualidade como um método utilizado pelas empresas. Ele vai extrair todo o potencial que o determinado produto do meu nicho, ele vai extrair todo esse potencial que esse produto tem por meio da utilização de ferramentas da qualidade. Claro, não é porque que o meu produto é low-end, não é porque ele é o produto de entrada, que eu vou pegar e tipo deixar ele de lado. Esse cara aqui não precisa. Ele precisa ter o melhor potencial para o produto low-end, entendeu? Aí, para poder ele ter o melhor potencial, o maior potencial possível, eu vou aplicar as ferramentas da qualidade do mesmo jeito, só que vão ser critérios diferentes que eu estou analisando, comparados com o produto high-end.
tá bom? Em determinados setores, qualidade é uma vantagem competitiva muito importante, porém, para indústrias de produção de alimentos, ela é fundamental. É simples, né? Quando a gente pensa, vamos supor, sei lá, eu gosto de barrinha de cereal. Então vamos lá, eu compro Nutri e é claro que eu quero que aquele Nutri esteja, tipo, conforme o que eu quero comer, né? Então o que que acontece? Na produção de alimentos, se vocês forem analisar, os controles de qualidade são seríssimos, porque não pode ter nada diferente naquele produto que passe para o meu consumidor. Então, não pode ter alguma coisa que não faz parte do ingrediente, um ingrediente que não faz parte, não pode ter algum erro que aconteceu e deu problema. Basta, nesse caso, um produto estar fora do padrão que vai afetar a qualidade não, afetar a imagem de uma empresa e possivelmente a sua marca. Vocês lembram, não sei se foi ano passado, agora em 2019, que as coisas depois da quarentena ficam meio turvas. Mas vocês lembram que teve aquele problema daquela cervejaria? Que, nossa, matou um monte de gente numa cidade? Então, teve um problema na hora do processo de fabricação, tudo bem que teve também, acho que foi externo também, né? Não lembro agora, mas eu vou ver depois. Que acabou que a cervejaria fechou, né? Tipo, porque ninguém mais tem coragem de comprar alguma coisa de lá. Então, essas são as influências da qualidade. Se a gente tem alguma coisa que começa a dar problema, a gente pode acabar afetando a própria marca, afetando o próprio futuro da empresa dentro do mercado que ela está estabelecida. Vamos agora para aquela parte de conceitos. Gente, se vocês tiverem dúvida, é aquela história, né? Vocês podem entrar em contato, vocês podem mandar mensagem no chat. Eu vou até de vez em quando dar uma olhadinha no chat, porque eu não sei por que meu Zoom de vez em quando resolve que não vai mostrar. Então vamos ver. Existem alguns conceitos que acabam se misturando. Eles acabam gerando muita confusão. São eles: o controle da qualidade, a garantia da qualidade e, por fim, a gestão da qualidade. Então, são conceitos que estão sim relacionados entre eles, a gente já vai ver. Só que o problema é que às vezes na prática a gente acaba usando um como sinônimo do outro. E existe algumas diferenças entre eles, a gente vai ver na sequência. Vou voltar para o relato. Para minimizar os erros e elevar a qualidade dos produtos, é necessário entender todos os conceitos, a diferença entre cada um desses conceitos e verificar qual é a melhor forma de aplicá-los dentro do meu dia a dia. Então, para compreender como a qualidade pode ser empregada numa empresa, eu preciso saber quem que está envolvido na hora do que eu estou falando. Bem? Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai ver aqui na aula é a parte de gestão de qualidade em si, né? O nome da nossa disciplina. E como que funciona? A ideia de gestão da qualidade é que esse cara aqui vai ser o mais geral dos três que a gente vai ver. Então, ele é o maior, o mais amplo. Quando a gente está falando de gestão da qualidade, a gente está falando de uma ferramenta estratégica. Então, estratégica é sinônimo de estratégia de empresa, então a gente está falando da alta gerência, que promove uma visão sistêmica de toda a empresa e está alinhada a conceitos e práticas reconhecidos mundialmente. Então, aqui, gestão da qualidade, a gente está falando da galera lá de cima, do topo das empresas que a gente trabalha. Nossa, tá difícil de pegar uma caneta aqui. Gestão da qualidade, então, a gente está falando da diretoria,
da galera responsável pelas estratégias ou das decisões estratégicas. A ideia de gestão da qualidade, então, vai ser requisito obrigatório para toda empresa, claro, decisões top-down, que deseja se manter mais competitiva e se perpetuar no mercado. Por quê? Porque a gestão da qualidade vai ser responsável por garantir satisfação dos clientes, também impactando de forma indireta colaboradores, fornecedores, investidores e parceiros. Então, quando eu estava falando para vocês que um produto de qualidade ou usar ferramentas da qualidade pode melhorar a parte de colaboradores, está aqui a prova. Porque como a gente está melhorando lá a satisfação dos clientes na hora que a gente está fazendo a entrega dos produtos, a gente também está melhorando o dia a dia do nosso colaborador, dos fornecedores, por diversos motivos. Por exemplo, dos colaboradores foi aquilo que eu expliquei para vocês, que se eu consigo padronizar, o meu colaborador não está mais perdido no que ele está fazendo, ele consegue desenvolver um trabalho melhor. Então, se ele desenvolve um trabalho melhor, ele desenvolve um trabalho de qualidade. Dos fornecedores, o meu fornecedor sabe exatamente o que fazer, quando fazer, como entregar, que horas entregar, que dia entregar. Isso organiza também a vida deles. Meus investidores, claro, se os meus clientes estão satisfeitos, eles estão comprando e quem está investindo em mim fica feliz porque está ganhando dinheiro. E parceiros aqui é um termo mais genérico, porque a gente está envolvendo já todo colaborador, fornecedor, investidor. Mas às vezes, por exemplo, a gente pode estar lidando com um conglomerado de empresas. Por exemplo, deixa eu ver. A aliança Renault-Nissan, por exemplo. A aliança Renault-Nissan, elas estão super associadas juntas. Tanto que aqui em São José, quando eu trabalhava lá, não sei como é que está hoje em dia, porque teve a empresa, a fábrica do Rio de Janeiro, né? A Nissan fabricava no mesmo ambiente que o pessoal da Renault. Então, na ideia de parceiros, é essa ideia de aliança entre empresas. A gestão da qualidade vai ser a ação voltada para dirigir e controlar todos os processos organizacionais. Então, de novo, essa ideia de planejamento estratégico, de cima para baixo, de todos os direcionamentos e diretrizes existentes, sejam eles finanças, contabilidade, gestão de pessoal, gestão de dados, gestão de processos, entre outros. Essa ação, ela possibilita a melhoria de produtos e serviços, buscando garantir a completa satisfação das necessidades ou até a superação das expectativas dos meus clientes. Tá bem? Então, essa é a ideia da gestão da qualidade. Vamos para o segundo tópico. O segundo tópico é o controle da qualidade. O controle da qualidade, ele vai ser um sistema utilizado nas organizações com o objetivo de trazer vantagens para os nossos processos de produção. Então, o controle de qualidade é que vai permitir que os meus processos tenham um padrão, entregando, então, o meu produto ou serviço dentro dos requisitos que os meus clientes procuram, que a minha missão ou o meu objetivo da empresa pretende. Além disso, o controle da qualidade vai verificar e controlar um produto de acordo com as especificações da empresa, do mercado e das legislações. Então, esse cara que vai estar ali de olho, mas num nível abaixo da nossa gestão. Caso exista um produto ou serviço fora das especificações, pode surgir uma avaliação de não conformidade. Então, essa avaliação é que a gente vai começar a ver as ferramentas entrando mais à vista. O controle de qualidade assegura que o produto esteja dentro dos padrões especificados e que os requisitos mínimos sejam atendidos. Resumão aqui do nosso slide. Assim, controle de qualidade é um pilar que sustenta a gestão da qualidade que a gente acabou de ver no slide anterior. Continuando. Os padrões estabelecidos pela empresa são inspecionados constantemente pelo controle de qualidade e muitas vezes é necessário inspecionar um produto no momento da sua produção. Então, às vezes, o que acontece? A gente tem, às vezes, no processo produtivo, o cara lá no final da linha, que vai ser o cara que vai checar as coisas. Às vezes é melhor estar checando já no momento em que o cara está fazendo, em que o operador está trabalhando, em que o colaborador está mexendo com as coisas, do que só lá no final, quando está tudo pronto. Ah, tem um erro aqui.
faz o quê? Joga fora? Então, essa é a ideia de um controle contínuo de qualidade. Controle de qualidade vai ser a inspeção constante que verifica se os padrões estão sendo respeitados. Quando se trata mais especificamente da qualidade do produto, esse controle deve ser realizado na linha de produção, então, que nem eu acabei de falar para vocês, e deve-se avaliar se os produtos estão dentro dos parâmetros determinados. Então, pensando assim, resumindo, o controle de qualidade ele vai testar os produtos e serviços a fim de encontrar ou de enxergar aonde estão sendo cometidos erros na nossa produção ou em alguma coisa que a gente está fazendo. No último aqui, a gente tem a garantia da qualidade. Então, como que eu faço como que eu garanto a qualidade? Garantia da qualidade de uma forma mais sistemática, ou seja, de uma forma mais ampla, é a avaliação se as ações planejadas estão acontecendo da forma certa. Então, se a coisa lá que o meu gerente, que o meu gestor falou lá, quando eu estava lidando com gestão da qualidade, foi formado, eu estou garantindo, estou vendo e avaliando se essas ações planejadas estão acontecendo do jeito que eu gostaria que estivessem. Sendo entendido, então, garantia como uma política de implementação da qualidade. Então, aqui a gente tem um sinônimozinho para garantia da qualidade. Deixa apagado aqui porque não ficou legal. A garantia, então, vai ter como objetivo prevenir os erros, buscando a melhoria dos nossos processos. Nossa, tá 12. Buscando a melhoria dos nossos processos por meio de ferramentas, treinamentos, instruções, essas coisas. Dentro da garantia da qualidade, existem boas práticas de fabricação, que às vezes têm outros nomes, dependendo das empresas que vocês trabalham, que asseguram que os produtos sejam produzidos e controlados com os padrões que a gente gerou quando estava falando de gestão da qualidade. Quando eu falo de garantia de qualidade, eu estou falando de auditoria. Então, eu estou falando do cara que faz o cheque para ver se a política está sendo respeitada. A auditoria é um elemento que faz parte da garantia. Então, quando eu estou lidando com garantia da qualidade, eu vou fazer essas auditorias, eu vou fazer essas análises para ver aqui em cima se as ações estão sendo feitas da forma correta. Então, como que é a ideia desses três conceitos, né? E o que acaba acontecendo para eles serem considerados sinônimos? A gente vai ter a gestão da qualidade. Eu vou colocar aqui a garantia da qualidade. E aqui embaixo eu vou pôr o controle da qualidade. Por que esses conceitos acabam sendo confundidos? Porque eles são relacionados da seguinte forma. Aqui. Aqui. E aqui. Então, um acaba estando dentro do outro. Entenderam? Então, o que acontece? Gestão da qualidade, a gente está falando do nível superior, né, da parte estratégica. E aqui, quase que em paralelo, a gente tem tanto a garantia da qualidade quanto o controle da qualidade. Controle sendo mais as partes de ferramentas, de aplicações, da ideia de verificar os padrões, e garantia com a parte de auditorias, para poder fazer essas auditorias dentro do controle e alinhar com as estratégias da gestão da qualidade. Então, só vou colocar aqui para vocês terem depois, auditoria.
E aqui as ferramentas. Então, a parte de garantia e controle da qualidade ocorrem em ambos os dois outros níveis da empresa. Então, quando a gente fazia lá a pirâmide de como que a empresa está dividida, a gente tem aqui no topo o nível estratégico, que lida com a gestão da qualidade, né, com como que vai funcionar. E aqui nos outros níveis a gente tem o tático, e no nosso dia a dia da empresa nós temos o operacional. E esses dois níveis é que vão ser divididos as tarefas de garantia e controle da qualidade. Às vezes, algumas empresas têm até um próprio departamento para a garantia da qualidade. Então, tem um departamento exclusivo para poder fazer essa verificação do controle da qualidade. E o controle da qualidade não é feito necessariamente por um único departamento, é feito por todos os envolvidos na empresa. Ok? Isso é só para vocês tentarem ver. Às vezes tem alguém que está estagiando ou trabalhando no departamento de qualidade. É bom para poder ver como que a própria empresa que vocês trabalham lida com esse tipo de situação, né? Continuando. Então, ainda lidando com o controle da qualidade, são as ferramentas e técnicas estatísticas que a gente usa. Então, a gente pode usar essas técnicas para monitoração, controle ou melhoria dos processos produtivos. Quem são esses caras? Inicialmente, a gente vai ter aqui a carta de controle. Carta de controle é uma ferramenta que a gente vai ver mais para o final do semestre, mas ela tem a seguinte carinha. Então, a gente vai ter o controle, a gente vai ter os limites superior e inferior de controle, e a gente vai ter os testes das nossas amostragens. Então, as médias, por exemplo, estou fazendo um dimensionamento de tamanho. Existe um tamanho máximo e um tamanho mínimo para as peças que a gente está lidando. E eu fiz algumas medições, tirei a média, e são essas bolinhas vermelhas. Então, a gente vê aqui como que está funcionando. E a ideia da carta de controle é poder identificar esses caras aqui, ver qual que é a constância que eles acontecem, para a gente começar a ter uma ideia de possíveis ações corretivas ou informações que a gente pode ter, informações que a gente pode ter sobre, aqui foi um horário específico, aqui é um funcionário específico, é nesses dias, nesses horários, aconteceu alguma coisa na minha fábrica. Então, aqui a gente pode identificar se teve algum problema de nível maior da nossa produção. Temos também o diagrama de dispersão. Então, qual que é a ideia do diagrama de dispersão? Então, ele realmente vai ser um gráfico que vai ter uma função dependente, uma variável dependente, uma variável independente, dados por x e y, e ele vai ter uma série de pontos aqui, de medidas ou de situações que eu estou fazendo, e que eu consigo ver uma determinada tendência neles, né? Por exemplo, posso tentar ter ainda um gráfico que pode ser resultado em alguma coisa que eu não consigo medir, né? Então, a ideia é justamente tentar ver se eu consigo fazer esse gráfico ter uma forma de uma linha ou uma forma de alguma função que eu já conheça que seja existente.
Esse aqui, por exemplo, é um gráfico de dispersão que eu não consigo medir nada, que eu não consigo dizer se tem alguma tendência, se tem alguma coisa que eu posso prever no comportamento dessa minha relação aqui, tá bom? Na sequência, nós temos ainda o diagrama de Ishikawa. Então, como que funciona o diagrama de Ishikawa? Era aquele diagrama de espinha de peixe, em que aqui eu colocava qual que era o defeito ou o problema que eu estava tendo que lidar na minha fabricação, e eu começava a fazer um brainstorming de possíveis razões dentro desses 6 tópicos que podiam gerar esse defeito maior. Então, a gente tinha, por exemplo, máquina, se houver um problema dentro da máquina, a gente tinha, por exemplo, máquina, meio ambiente, se às vezes eu estou lidando, por exemplo, com algum produto que é sensível a alguma mudança de temperatura, meio ambiente pode ser um problema que pode ser alguma coisa que está afetando ou gerando defeitos, se o meu método está padronizado. Então, essas são as diferentes análises que podiam ter no diagrama de Ishikawa. Diagrama de Pareto, a gente conversou um pouquinho na pré-aula, se eu não me engano, que era a nossa curva 80-20. Então, o que acontecia? A gente fazia, por exemplo, a gente vai ver mais para frente de novo, mas a gente podia acabar fazendo esse tipo de gráfico de barras das reclamações. Na minha pirâmide lá atrás? Isso, prof, porque eu tava anotando o que era e daí eu perdi as letrinhas do que ia dentro da pirâmide. Ah, não, sem problema, volta. Essa aqui? Isso. Beleza, já vi. Tá. Oi, Pedro. Não necessariamente. É que vão ser 6 itens que você vai avaliar no Ishikawa, né? Acho que a gente faz até tipo 6M. Então, materiais, método, meio ambiente, algumas coisas. E a gente vai começar a fazer a lista. E nessa lista, a gente vai avaliar o seguinte. Nesse ponto aqui, eu consigo listar N razões, milhares de razões que pode gerar defeito. Então, provavelmente, esse vai ser o primeiro cara que eu vou analisar. Não necessariamente ele vai ficar perto da cabeça do peixe, né? Ali onde está o defeito. Vai ser uma coisa que na hora que você está aplicando, você vai fazer o brainstorming e você vai acabar percebendo esse tipo de coisa. Porque na hora que você está gerando... Não, pode terminar. Porque na hora que você está montando, a princípio, você não sabe o que vai ter de problema, né? Então, vai ser na hora que você termina que você vai... opa, esse cara aqui que pode ser o responsável. O T e o O, qual que é o significado? O E é de estratégia, o T? Vai ser E de estratégico, T de tático, O de operacional. Tá bom. Imagina. Voltando então, controle, dispersão, Ishikawa. E a gente estava falando de Pareto. Então, para o Pareto, vou pegar uma corzinha aqui. Então, a gente vai ter tipo, alguns tipos de reclamações específicas ou algum tipo de defeito específico. E a gente vai ranquear esses defeitos. E, F e G. Sendo que os que mais aparecem vão ficar na primeira parte. Então, ele vai ter esse compridão ali bem no começo do gráfico. Na sequência, eu vou ver qual foi o efeito desse defeito, digamos assim. Então, como é que eu posso dizer? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 7 tipos de reclamações diferentes do meu produto, tá bom? Então, A, não entrega, B, atrasa, C, veio quebrado, esse tipo de coisa. Então, diferentes reclamações dos meus clientes. Aí eu vou começar a ver quais são as possíveis causas dos meus defeitos e vou somando até chegar a 100%. Então, eu vou perceber
Eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. E aqui eu vou ter uma segunda barra, que vai de 0 a 100%. E se eu olhar aqui, não aqui, perdão. E quando eu for fazer a análise, eu vou perceber aquela regrinha que eu mostrei para vocês nos slides. E 20% era 20% das causas, 80% dos efeitos. Agora eu estou confundindo. Peraí, só um minutinho, deixa eu lembrar. Ai, Jesus. Eu tinha aquela relação. 20 estava relacionado com 80%. E que no caso aqui desse problema, só para poder ficar mais fácil para pensar, eu ia ver que 20% dos defeitos viravam 80% das reclamações dos meus clientes, sabe? Então, esse gráfico aqui ainda está um pouquinho torto, porque eu não estou fazendo nada muito... Prof, Opa, 20% das causas são responsáveis por 80% dos defeitos. então tá certo. Então tá, 20% dos defeitos, que são as minhas causas. 20% das causas são responsáveis por 80% dos efeitos. Isso, obrigada. Então tava certo. Então, 20% dos meus defeitos, que são as causas, são 80% das minhas reclamações, que são os efeitos das minhas causas. Então, se eu tenho um produto defeituoso, o pessoal reclama. Tá bom? Então, se a gente fosse ver aqui no histograma, no gráfico de Pareto, a gente perceberia que, por exemplo, esse cara aqui estaria mais ou menos no 80%. Tá bom? E A e B seriam 20% das minhas causas. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defeitos, só confirmando, 2 divididos por 7, deu 28 aqui. Deu 28%. Então, tem esse tipo de análise aqui, né? Então, é assim que mais ou menos vai ser o gráfico do diagrama de Pareto. Depois do diagrama de Pareto, a gente tem o fluxograma de processos. Claro, se a gente está lidando com padronização de processos, a gente tem que conhecer o que a gente está fazendo. Então, o diagrama de processos vai ser aquele diagrama, não sei se vocês já chegaram a fazer para alguma outra disciplina, em que eu tenho um início, aí eu vou ter operação 1, operação 2, decisão, se não volta, se sim vai para cá, e assim sucessivamente. Então, ele vai ser um conjunto de quadradinhos, existem umas regras para poder fazer esse conjunto de quadradinhos, e vão mostrar todo o fluxo do meu processo para auxiliar na padronização do meu processo, das minhas atividades, ou seja lá o que eu esteja fazendo, tá bom? Seguinte, folha de verificação. Folha de verificação me ajuda muito no meu Ishikawa e no meu Pareto, tá bom? Como que ela funciona? Ela vai parecer um checklist. Folha de verificação é muito utilizada na indústria, então talvez vocês até já tenham visto alguma coisa assim. Ela vai parecer um checklist. Então, no exemplo que eu vou utilizar, eu vou ter, assim, alguns defeitos. Vou colocar aqui um cabeçalho. Eu vou ter alguns defeitos que eu já conheço que podem existir no meu processo. Então, tá aqui os defeitos. E nas minhas colunas, vai ser um tipo de contagem, às vezes, que eu vou fazer. Posso fazer por dia, posso fazer por semana, pode ser de diferentes tipos. E na última coluna, normalmente, eu vou ter algum tipo de total. Tá bom?
Como que vai funcionar? Aí no meu defeito 1, aqui vai ser o dia 1, 2, 3, 4, 5. Defeito 1, dia 1 apareceu 3 vezes, 2 vezes, 0, 4, 7. Aí 0, 0, 2. Só fazendo aqui. Beleza. Então, coloquei a frequência que esses defeitos apareceram nos dias. Aí, no total, eu posso fazer lá a soma. 10, 16, 3, 14, 10, 10, 11 e 5. E com base na folha de verificação e nessa análise dos defeitos e das ocorrências, eu consigo ranquear. Qual que vai ser a minha estratégia de ataque a esses defeitos. Coloquei 4 duas vezes porque deu empate ali. Então pode ser junto ou posso escolher um para ser primeiro. Tá bom? Então a folha de verificação é bem simplesinha assim de executar. E a última ferramenta aqui que auxilia a gente no controle de qualidade é o tal do histograma. Como que funciona o histograma? O histograma vai ser um gráfico também em que para mim só vai interessar, ou vai interessar mais que os outros, o eixo X. Então essa parte aqui da horizontal. Em cima do eixo X, eu vou pôr um gráfico de barras com algumas medições que eu fiz. Pode ser uma medição de tempo, pode ser uma medição de quantidade de efeitos por horário, independente. E o meu histograma, ele vai me dizer algumas informações interessantes. Aqui não vão ser um número, vai ser uma faixa de valores para cada uma dessas coluninhas aqui. Cada uma depende de uma faixa de valores. E eu consigo analisar algumas informações. Então, quando a gente estiver tendo na nossa aula de histograma, vão ter várias coisas que eu consigo tirar a partir, por exemplo, de precisão do que eu estou analisando. Ah, eu estou vendo que aqui eu, de repente, tem uma baita queda aqui. Então, significa que aconteceu alguma coisa nessa faixa que causou essa queda. Eu vou ter uma ideia de constância das coisas que eu estou fazendo. Por exemplo, esse histograma aqui, ele era bem certinho, né? Eu posso ter uma coisa assim. Eu não sei o que é a média. Cadê o valor que eu tenho que acertar? Porque geralmente quando a gente está falando de histograma, o valor do meio do histograma é o valor que a gente está tentando chegar. Nesse tipo de histograma aqui, ele tem um desenho assim. Não faço ideia o que é isso. Cada vez que eu tomo uma medida, tem um valor diferente, sabe? Vou mostrar para vocês um bonitinho. Se a gente fosse lidar com um histograma perfeito, gente, acaba que na empresa que vocês trabalham, se vocês forem fazer um histograma de alguma coisa, nem sempre vai dar tipo um histograma lindo, maravilhoso. Mas a ideia é que sempre seja subidinho até chegar a um valor médio aqui que eu estou analisando. E daí ele vai descendo. Então, esse cara aqui é o histograma que eu quero chegar. A maior quantidade de valores está concentrado bem no meio dele, que vai ser a média das minhas amostras. Isso a gente vai conversar mais a fundo depois, mas é só para vocês terem uma ideia de como que funciona. Belezinha. Então, essas são algumas ferramentas da qualidade que a gente vai ver ao longo ainda das próximas aulas.
A gente falou das ferramentas da qualidade, a utilização das ferramentas vai depender de uma análise profunda do que eu estou querendo saber. Eu não posso necessariamente ficar tipo, vou aplicar histograma para tudo, vou aplicar estatística para tudo. Eu tenho que primeiro ver, tá bom, o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir causa raiz de defeito. A causa raiz de defeito era a Ishikawa que podia fazer esse tipo de diagrama. Então, eu vou lá usar o Ishikawa. Eu quero saber quais são os primeiros problemas que eu tenho que atacar de uma série de reclamações do meu cliente. Vou usar Pareto. Aí eu pego aqueles 20% que estão gerando 80% das reclamações. Tá bom? Por meio dessa análise, então, é que eu vou tentar ver qual ferramenta vai ser necessária na empresa ou no problema que eu estou lidando. Para que eu não precise ficar gastando dinheiro com coisa que não vai me ajudar. Ou desmotivação da parte dos colaboradores. Gente, não tem coisa mais frustrante que você fazer um baita relatório com diferentes 1000 ferramentas da qualidade se todas as ferramentas que eu utilizei não chegam em conclusão nenhuma. Tá bom? Então, na hora que vocês estão escolhendo a ferramenta, vocês têm que escolher a que vai poder te ajudar em alguma coisa. Você pode aplicar todas as ferramentas, vai ser um relatório lindo. Vai ser uma coisa perfeita de entregar na mão do chefe de vocês. Só que não adianta nada se ele não disser nada de útil, né? Então, a qualidade deve estar presente de forma contínua e não somente no produto final. Isso volta naquela ideia de que não coloque um cheque só no final do produto, façam cheques no processo de produtivo. A ideia, então, disso de colocar de forma contínua é que eu possa garantir aos usuários do serviço de produto, aumentar a garantia, né, dos usuários, aumentando a confiabilidade, palavra muito chave quando a gente estiver lidando com gráfico de controle e com análise de capabilidade, diminuindo possíveis riscos para o consumidor na hora de usar meu produto, na hora de utilizar meu serviço. A implementação, então, de um sistema de controle também deve promover uma motivação. Então, na hora que a gente lidou com engajamento na pré-aula, está aqui. A ideia de poder fazer um SGQ, um sistema de gestão de controle de qualidade, é que o povo que estiver lidando com isso esteja motivado ao porquê que eles estão fazendo esse tipo de tarefa. Então, estimular e melhorar o desempenho dos colaboradores envolvidos. Então, de quem estiver engajado, ou seja, todo mundo, nesse meu sistema de qualidade. Ok? Gente, alguma dúvida aqui no que a gente viu até o momento? Alguma dúvida na aula de hoje? Algum slide que vocês querem refazer? Carol, eu sei que eu passei meio rápido ali nos desenhos das ferramentas, mas eu disponibilizo os slides depois, aí se você quiser pegar deles, pode ficar tranquilo. Sem dúvidas? Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aí uma listinha de exercícios para vocês fazerem agora aqui comigo, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Vou disponibilizar aqui para vocês. Só arrumar meu notebook. Vou disponibilizar aqui no Ava e no Ava. Vou disponibilizar aqui no Zoom e vou postar no Ava. Deixa eu ver se está aqui. Para vocês fazerem já. São exercíciozinhos de múltipla escolha, que nem na aula passada. São 5 rapidinho de resolver. Vou dar aí uns 15 minutinhos e a gente já faz a correção. Tá bom? Então, eu estou disponível aqui para qualquer dúvida. Daqui a 15 minutinhos eu volto para a resolução dos exercícios. Fernanda do Futuro, pode colocar a música de elevador agora. Então, tá aqui com os exercícios que a gente estava... Vocês resolveram agora. Vamos começar aqui a correção. Beleza. Então, primeiro, os princípios da qualidade são definidos de forma a expressar o que uma empresa precisa praticar para ter sucesso em sua gestão. Com isso,
pode-se afirmar que esses princípios são a base para a implantação da gestão da qualidade, isto é, uma empresa que se propõe a implantar a gestão da qualidade automaticamente está se propondo a praticar os princípios da qualidade. Com relação à ISO 9001-2015, é possível afirmar que a frase "o ativo mais valioso de uma empresa são os recursos humanos, pois é por meio dele que o negócio atingirá suas metas, crescerá e responderá de maneira prática, rápida ao mercado." Essa frase está ligada a qual dos 7 princípios de qualidade? Foco no cliente? Não seria foco no cliente, porque a gente está falando do pessoal que está trabalhando na nossa empresa. Liderança, vamos manter. Gestão de relacionamento poderia ser, mas a gente está lidando com os 7 princípios da nossa aula. E abordagem de processos não é. Então, lembrando da nossa pré-aula, quando a gente está falando de ativo, é o recurso humano, por causa que é assim que a gente atinge as metas. E quando a gente está falando dos 7 princípios da qualidade, a gente está falando de engajamento de pessoas. Por quê? Porque quando a gente está pensando em recurso humano, as pessoas que trabalham na minha empresa, as pessoas que lidam com o dia a dia, eles são o maior bem da empresa, porque elas vão ser capazes de entender os processos, entender o cliente, e eu não vou conseguir construir uma empresa somente com líderes, somente com gente que manda, muito cacique para pouca tribo. A gestão do relacionamento e a abordagem de processos são ferramentas para melhorar e mensurar a qualidade do nosso departamento, não necessariamente com a parte de recursos humanos, tá bom? Tendo dúvidas, pode mandar mensagem no chat, pessoal. Questão número 2. O Sindicato da Indústria da Cerveja planeja desenvolver um programa de gestão da qualidade para as cervejarias no Brasil, com o objetivo de fornecer uma ferramenta de base tecnológica para a gestão da qualidade total. Isso foi postado pelo Clube do Malte. De acordo com a gestão da qualidade total, avalie as proposições a seguir. Primeiro, qualidade total é definida como qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no sentido de possibilitar a melhoria dos seus produtos e serviços. Boa definição. Ok. Segunda, tem como objetivo garantir a completa satisfação das necessidades e expectativas dos clientes em relação ao que está sendo oferecido. Opa. Ok. A gestão da qualidade precisa implicar a adoção de certificação. Não, isso a gente viu lá na primeira aula, que a certificação não é obrigatório para um sistema de gestão da qualidade. Então, assinale a alternativa correta, 1 está certa, 2 está certa, então 1 e 2 são as corretas. A gestão da qualidade total, ela vai ser definida como qualquer atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização no sentido de possibilitar a melhoria dos processos. Para implantar essa gestão de qualidade, não é necessário que se apliquem certificações específicas, tá bom? Aliás, é exatamente o contrário, né? Porque para poder eu ter uma certificação, eu tenho que ter o sistema de gestão da qualidade, né? Então, não é a gestão que implica a certificação. Em 2020, lembrei agora, 2020, uma cervejaria brasileira passou por uma situação preocupante, pois as pessoas faleceram após o consumo de cervejas contaminadas. De acordo com essa afirmativa e considerando a qualidade, conforme a gente viu em sala, avalie as proposições a seguir. Proposições. É possível ocorrer contaminação sem haver falhas na gestão da qualidade. Quando a gente está falando de gestão da qualidade, eu adorei as perguntas que fizeram no chat, a gente está falando de gestão de qualidade interna. Quando a gente está pensando na parte de contaminação de boicote, alguma coisa assim, é uma parte mais de gestão da segurança, daí a gente vai ser um outro mérito, além de parte de conselho de ética, ética e moral dentro das empresas, tá? Então, para essa situação, não está certo. A gestão da qualidade não é capaz de assegurar a qualidade da produção de seus produtos. Se ela não é, quem que vai ser, né? Por fim, o controle da qualidade falhou em não identificar os erros dos lotes contaminados. Certo. Só a 3 está certa. Letra C. Tá bom?
Se existe, então, a gente pode pensar que se existe contaminação dos produtos, há alguma falha na gestão de qualidade. Seja que, tipo, foi boicote, não foi, não sei o quê, existiu algum problema na amostragem que antes desse lote de cerveja ser disponibilizado, ele deveria ter passado por alguma coisa de qualidade e não passou, né? E passou em branco e acabou contaminando aí um determinado número de pessoas. Questão 4. É preciso falar de forma clara e escutar o que o consumidor tem a dizer. Os clientes julgam a qualidade das empresas pela experiência total, não apenas por uma interação em um único ponto de contato. Então, não é apenas o produto, é o serviço de atendimento ao cliente, é o atendimento a reclamações, é a resposta que a organização tem em relação às reclamações, entre outros fatores. Quando se fala em qualidade esperada, se refere às características de um produto ou serviço que esse produto ou serviço pode possuir para satisfazer os consumidores, sendo que a qualidade pode ser medida por eles. Assinale qual o benefício que a empresa pode ter em garantir a qualidade de um produto, tá bom? Então, a gente está falando de consumidor ali em cima, vamos ver o que tipo, eu posso fazer para, né? O que a qualidade pode gerar? Alto custo? Não, não tem muito a ver com o consumidor. E não necessariamente qualidade pode gerar alto custo. Inclusive, qualidade pode até me ajudar a reduzir custos de produção. Fidelização dos clientes, letra B, essa aí já tem um pouquinho mais a cara. Complexidade na produção, não. A ideia da qualidade, com aquela parte de padronização dos meus processos, é justamente simplificar o que eu estou fazendo. Então, não. Insatisfação dos gestores? Não. Diminuição do incentivo ao estudo? Não. Justamente eu estou aumentando a ideia de poder gerar esses estudos, poder ver onde que está tendo problema, poder criar um brainstorming sobre quais são as possíveis causas raízes de um defeito. Então, para número 4, letra B, fidelização dos clientes. Último exercício aqui da lista, exercício 5. Desde a antiguidade, a qualidade é inserida no modo de produção de produtos. A qualidade a que se conhece hoje já passou por uma grande evolução. Analise as proposições abaixo. Competitividade é o grande incentivador da busca por qualidade. Já vimos ali na primeira aula também, particularmente na parte mais moderna, mas sim, tá certo. A globalização faz com que os produtos que eram caros e intocáveis cheguem cada vez mais longe, e com isso o aumento da competitividade e, consequentemente, diminuição dos valores de produto. Sim. Opa, X verde. Sim, tá certo, é o número 2. Para sobreviver, é necessário que as indústrias alimentícias implantem sistemas de qualidade. Isso a gente viu hoje mesmo na aula, agora aqui, na parte teórica. Então, as 3 estão certas, todas estão corretas. Como que funciona? Quando a gente está lidando com um sistema de qualidade, desde o princípio, a qualidade traz competitividade para os nossos produtos e serviços, além de fazer com que os preços sejam menores, que eu consigo fazer eles ficarem mais baratos para o meu consumidor. Lá na primeira aula, eu falei que após a Segunda Guerra Mundial, o Japão conseguiu se reerguer e conseguiu produzir produtos melhores e de melhor qualidade a preços baixíssimos comparados com os concorrentes, fazendo com que todo o restante do mundo fosse lá dar uma olhada para poder melhorar os processos e ver o que o Japão estava fazendo para poder diminuir esses valores e aumentar a qualidade. Indústrias alimentícias, que é o número 3, eles precisam implantar esse tipo de sistema para poder sobreviver ao governo. Vejam, por exemplo, o caso daquele problema na cervejaria, né? Alguma dúvida, alguma discordância com as respostas aqui dessa listinha? Não? Tudo tranquilo. Beleza. Salvar aqui. 10 horas. Tá. Então, pessoal, vamos agora ao nosso pós-aula. Qual marca? Putz, eu acho que era uma cervejaria pequena, acho que não era nenhuma marca. Marca dessas que a gente conhece. Deixa eu ver aqui rapidinho, deixa eu ver se eu tenho aqui, ou se eu consigo te dizer. Vou passar aqui para vocês.
Foi logo no começo de 2020. Começo de 2020 parece que foi há 20 mil anos atrás, né? Tava falando, não vou conseguir achar aqui pra vocês, mas depois eu vou postar no Ava pra vocês lerem. É uma cervejaria artesanal, isso aí. Fez um ano hoje? Fez um ano hoje que vocês foram para o PET pela última vez. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Lá no Ava, vou mostrar aqui para vocês. Tem um materialzinho que eu já disponibilizei. Vamos compartilhar a tela. A respeito daquele artigo que eu comentei aqui no começo da aula sobre o círculo de qualidade, tá? Então, carregando. Então, tá aqui para a gente fechar essa ideia de implantação do sistema de qualidade, né? Esse artigo aqui foi publicado no ENEGEP, né, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, agora em 2011, agora não, 10 anos atrás, que horror. Então, era como que funcionava esse círculo de controle numa indústria de autopeças, tá bom? Bem interessantezinho, assim, para vocês terem uma noção de como que funciona aqui. Vou passar para vocês também, vou pôr aqui já no Ava, um negócio que eu achei super interessante. São casos de empresa que estavam lidando com esses problemas de qualidade. Vamos ver, cases. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse mesmo. Então, esse caso aqui. Só para vocês darem uma olhada em cases de fundamentos e sistema de gestão. Tem dúvida no chat? Eu não sei dizer. Beleza, postei lá. Então, ficam esses dois materiais para vocês lerem. Ambos os materiais não vale nota, não tem nenhum questionário depois. O que eu acho que seria super interessante para vocês praticarem seria que quando vocês fossem ler os cases, vocês criassem assim aquela matriz SWOT. Se vocês não sabem, são aquelas matrizes de forças internas e externas da empresa. Então, poder listar o que cada empresa está fazendo de bom e o que cada empresa pode estar fazendo de mal em relação aos próprios sistemas de gestão da qualidade. Tá legal? Se não tivermos mais nenhuma dúvida, vou encerrar nosso encontro aqui no Ava, no Zoom, tá bom? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar? Não? Beleza. Então tá bom. Pessoal, vocês estão livres de mim. Até amanhã. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. E de resto, semana que vem. Ah, sim, Carol, se você quiser ficar aqui, enquanto o pessoal sai, a gente conversa um pouquinho sobre estágio. Mas então vocês podem ir deslogando e eu já converso contigo. E só lembrando, semana que vem, atividade avaliativa, beleza? De resto era isso, pessoal. Até mais, boa semana. Boa noite. Até mais, até mais. Quais são as dúvidas, Carolina? Oi, professora, tudo bem? Então, eu tô no estágio supervisionado 1 e no 2. Eu vi que a documentação é a mesma para ambos. Posso mandar uma documentação ou precisa anexar em cada um? Tá, o que vai acontecer? Quando a gente pega as documentações, a gente tem que dividir a pasta lá, Carolina estágio 1, Carolina estágio 2. Pode ser a mesma documentação, você só Ctrl+C, Ctrl+V. Tá. Só que você precisa postar nos dois lados. No meu caso, professora, eu vou ter duas documentações só na fase 1, que é o termo de prática profissional e a carta de início de estágio, né? A carta de início de estágio não precisa, e a carteira, isso, a cópia da carteira. Porém, eu tenho uma dúvida, para validar isso, a empresa precisa ser do ramo de engenharia ou não?
porque eu trabalho terceirizado dentro da Renault. Então, assim, querendo ou não, a gente usa todas essas ferramentas de qualidade, a gente utiliza todos os Sim. processos. Mas eu sou registrada por uma empresa de contabilidade. Ah, tá. Mas o que eu trabalho não tem nada a ver com contabilidade. Não, não. É a Cégula, alguma coisa assim? Não é a Monte Carlo. Ah, tá. Você pode. É que assim, eu acho que no teu caso, como uma terceirizada, você pode pedir para o pessoal da Renault assinar. Pro meu Porque você gestor. trabalha lá, Tá. você não trabalha na tua empresa, né? Uhum, tá. E aí essa assinatura pode ser de alguma forma digital, porque a gente está trabalhando em home office. Pode sim, sem problema algum. A gente tá Tá. só fazendo assinatura digital esse último ano, né? Uhum. Ah, então beleza, professora, era só essas dúvidas mesmo. Beleza? Tá bom, então. Obrigada. Tá certo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, tô fechando aqui o Zoom aí, os meninos que estão aqui com a gente. E vejo vocês amanhã ou então semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.